Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a minha história com EAD, né? Antes de entrar na USP, eu dava aula no colégio bem tradicional aqui de São Paulo e eles estavam implementando o Moodle naquela época no colégio. E eu já me encantei porque eu achava que era uma plataforma, né, que tinha mil possibilidades, né, de usar esse ambiente virtual. Daí logo depois eu entrei na USP e também tinha esse movimento, né, de utilização dos ambientes virtuais. Só que eu sempre usava esses ambientes como suporte às atividades presenciais. Passou um pouquinho de tempo, eu fui convidada a trabalhar como auxiliar num curso de formação para professores que já estão em atividade, né, na Rede de Formação Docente do Estado de São Paulo. E foi uma experiência super bacana, e daí a gente começa a ver as potencialidades da educação à distância, né? Por quê? Porque são profissionais, né? Ainda são profissionais que trabalham muito e que seria difícil eles conseguirem fazer tudo presencial. O Rede Fora era uma experiência semipresencial, então tinha aula online, que era a parte que eu participava mais, e também a parte presencial nas escolas. Depois dessa experiência, eu trabalhei na Univesp, no curso que a professora Cida, que também vai fazer um depoimento para vocês, foi coordenadora, a professora Sônia Lopes também. Participei como professora de algumas disciplinas, que era um curso semipresencial. E finalmente eu fui ser professora de algumas disciplinas do curso de licenciatura em Biologia da Univesp. E nesse curso a situação era um pouco diferente. Eu comecei como professora, depois eu fui coordenadora do curso. A EAD, né, de novo, tem essas possibilidades, só que eu tinha vários dilemas, porque a gente não tinha aula presencial. Então, alguns dilemas são, por exemplo, como é que eu formo um professor de biologia sem aulas de microscopia? Isso é possível? Então, eu até publiquei um artigo contando esse relato, né, dessas angústias que eu tinha e também algumas soluções para isso. Como a estrutura de EAD é maior, né, qual foi a solução? Que os professores trabalhassem isso nas escolas onde eles estagiavam, né, o estágio da licenciatura mesmo, o estágio supervisionado. Então eles se formaram nesse esquema. Eu posso dizer que eu sou uma entusiasta, né, da educação à distância. Eu fui para a Ninfa da turma que eu fui coordenadora, né, e eu falo que foi uma das alegrias da minha vida, porque eu não tinha contato com eles para além do ambiente virtual, mas foi uma experiência muito boa conhecê-los, né, no dia da formatura, e eu pude ver assim uma diversidade muito grande, né, muitas cabecinhas brancas, que são pessoas mais velhas estudando, pessoas portadoras de alguns tipos de deficiência, peles de muitas cores, né, o que é muito, muito bacana. E às vezes na USP eu não via isso, né? Então ter essa aproximação foi muito bacana. Então eu sempre vi a EAD também como uma forma boa de popularizar o ensino, principalmente o ensino superior. Isso a gente está falando de educação à distância. Ponto. Aí veio a pandemia e o ensino remoto emergencial. São coisas muito diferentes, pessoal. Eu achei que eu ia tirar de letra T e EB, né, a disciplina que a gente faz junto aqui, em educação à distância, né, que na verdade não é educação à distância, mas no ensino remoto, até por trazer essas experiências. Então, assim, questão de ferramenta, de expectativas, eu já tinha uma proximidade grande, né, com o ambiente virtual. Só que é muito diferente, pessoal, porque não tem estrutura, não tem, assim, a forma de pensar, né, toda a lógica da EAD. E eu venho da experiência de já ter dado a disciplina presencialmente, né, e durante 10 anos.
Então tem algumas horas que é muito frustrante. Por exemplo, para mim foi super difícil da parte de estratégias, que é de longe a parte que eu mais gosto, sem ter as discussões. Outra coisa que assim eu acho que vale pontuar é que a gente optou, né, respeitando um pedido dos alunos, para não ter tanta aula síncrona. Mas pra gente, pra equipe toda e pra mim também é uma dificuldade, porque a gente acaba se vendo muito pouco, né? Então a gente sabe que é bom porque não tem os problemas de conexão e tudo mais, mas para mim foi muito difícil não ter aula síncrona nas estratégias didáticas, né? Então são coisas assim que eu nem esperava, mas está sendo difícil. Bom, e para finalizar, eu queria falar agora de um outro lugar, que é o lugar de uma mãe que tem um filho bem na época de alfabetização no ensino remoto. É muito difícil, né? Para as crianças está sendo super difícil. Eu sei que para os professores e professoras dele também está sendo difícil. E como mãe é muito difícil, né? Porque você vê as dificuldades, você vê desânimo em muitos momentos. Ele está numa escola particular, então a gente tem todo o suporte, né, da escola. Ele tem computador em casa, ele tem tablet, então ele consegue ter acesso. Só que daí a gente vê que o ambiente virtual, do mesmo jeito que ele populariza, agora a gente está vendo como ele também ressalta as diferenças sociais que a gente tem no país, né? Então realmente a gente está tendo muitos aprendizados. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Beijo, tchau, tchau.